Então, um dos grandes motivos, pessoal, que a gente não aprende isso na graduação, seja ela de psicologia, de enfermagem, de medicina, nutrição, entre outras, é que o conceito, né, de saúde mental materna apesar de ser antigo, é novo ao mesmo tempo, tá? Então, assim, durante muito tempo, a gente acreditou que esse período gestacional, parto e pós-parto, que a gente chama então de perinatal, tá? Que é o entorno do nascimento, é um período de imaginação, crença, né? De que é um momento de plenitude, de alegria, que o casal tá feliz, que o casal está bem. Olá, olá pessoal, espero que tudo bem com vocês. Aqui é Rafaela Schiavi. Hoje nós vamos falar um pouquinho a respeito do porquê você não aprendeu sobre o nicho de saúde mental perinatal na graduação. Então, algumas pessoas às vezes me mandam mensagens perguntando, né? E às vezes até revoltada, nossa, não aprendi isso na graduação, que coisa horrorosa, né? Então, tem gente às vezes que fica até chateado de não ter aprendido sobre saúde mental perinatal durante o período de graduação. E então eu vou estar explicando para vocês aqui nessa aula de hoje sobre o porquê que a gente não aprende isso na graduação, por que não é tema da graduação saúde mental perinatal. Então, um dos grandes motivos, pessoal, que a gente não aprende isso na graduação, seja ela de psicologia, de enfermagem, de medicina, nutrição, entre outras, é que o conceito, né, de saúde mental materna apesar de ser antigo, é novo ao mesmo tempo, tá? Então, assim, durante muito tempo, a gente acreditou que esse período gestacional, parto e pós-parto, que a gente chama então de perinatal, tá? Que é o entorno do nascimento, é um período de imaginação, crença, né? De que é um momento de plenitude, de alegria, que o casal tá feliz, que o casal está bem, né? Então, isso acabou atingindo a própria comunidade científica. Então, essa crença, né, que a gente traz, que a gente herdou, né, lá do século XVIII e XIX, porque antes, no século XVII, não existia essa crença, tá? De que a maternidade, a paternidade era tudo que os pais queriam, que as pessoas queriam, que as pessoas desejavam, né? Até o século XVII isso não existia. As mulheres tinham filhos porque não tinham métodos contraceptivos, tá? Elas não queriam ter tantos filhos assim, elas não nasceram para ser mães, né? Tanto é que haviam as mortes dos bebês e era algo meio que normal, comum, esperado. Se tinha muitos filhos, porque muitos morriam, tá? Então era uma outra relação que existia em relação à parentalidade e os filhos, tá? Era uma outra relação até o século XVII, tá? Então, quando a gente entra lá no século XVIII, as coisas são um pouco diferentes, começa a existir uma certa noção, né, de que as mulheres, principalmente, nasceram para ser mães, que isso deixaria elas plenas, que isso deixaria elas muito felizes, que deixariam elas, né, a gente tem na própria psicologia o Freud, né, que vai dissertar aí, que uma mulher, ela se sentiria plena, né, e feliz com um bebê, né, com a gravidez, porque ela tem inveja do falo, que é o pênis do homem. Então, existia muito essa ideia. E que essa ideia, ela chegou a ficar também dentro do meio científico, né?
E aí a gente foi para o século XVIII, foi para o século XIX, foi para o século XX, né? E no século XX muita coisa aconteceu, não é mesmo? A gente teve os métodos contraceptivos, nós tivemos o feminismo, as mulheres ocupando mercados de trabalho, mulheres ocupando locais de serviço, né? Atividades ocupacionais, separação, divórcio, independência feminina, liberdade de expressão sexual feminina, a mulher poder usar calça jeans, poder ter direito ao voto, né? Muitas coisas começaram a acontecer aí, então, no século XX também. O que colocou em xeque a tal da maternidade, tá? Então, deixa eu ver aqui, a Juliana Ribeiro. Rafa, você acredita ser possível mudar essa crença de plenitude na maternidade antes do período perinatal? Com certeza eu acredito sim, tá, Ju? Eu acredito que a gente consegue mudar se nós, profissionais da saúde, começarmos também a ter essa postura, esse conhecimento, e isso ser passado para a população. Porque, Ju, é bem interessante que a estrutura, né, de dominado e dominador da sociedade, né? Então, a gente tem os políticos que têm poder, né? E nós que temos que obedecer às leis, né, políticas e tudo mais. E dentro da ciência, quem domina, quem tem o poder, são os cientistas, que são geralmente as pessoas graduadas, né? Quem fez faculdade, né? Inclusive foi fazer graduação, pós-graduação, são os cientistas que nós temos hoje. Vamos falar aqui da nossa sociedade, né? Brasil, tá? Porque existem outras sociedades, outras culturas que essa ideia não prevalece, tá? Não existe essa ideia de que mulheres nasceram para ser mães e que é isso que vai trazer a felicidade plena para elas, tá? Então, tem sociedades que isso não vai existir. Na nossa, isso acontece. Então, como a cultura, ela não vem da árvore, da parede, ela vem das pessoas, e a gente muda a nossa cultura. Por exemplo, no século XX, lá na década de 20, década de 30, era mal vista mulheres que tinham relação sexual antes do casamento, podendo ser consideradas até loucas e internadas em manicômios, tá bom? Por terem tido relação sexual antes do casamento. Olha como mudou, né? Em 100 anos, porque agora a gente está em 2020, tá? A gente volta para o século XX, só que agora, né? De um novo século aí. Então, a gente, 100 anos depois, né, tem uma liberdade sexual, ainda que repressora, ainda que cheia de tabus sociais, mas já mudou bastante. Então, quem vai fazer essa mudança somos nós, tá, Ju? Nós, profissionais da saúde, professores, conforme a gente vai internalizando, né, essa cultura, esse conhecimento, e conforme a gente vai instruindo os nossos clientes, nossos pacientes, nossos alunos, o que for, tá? A gente muda essa cultura também. Então, sim, é possível, Ju. É possível e não precisa ser a longo prazo, inclusive, tá? Também a curto, também não acredito, mas a médio prazo isso é possível. São só 3 anos de Mater Online e a gente já mudou bastante coisa no Brasil, só em 3 anos por conta de Mater Online, tá? Coisas que não existiam, interesses que não existiam nos profissionais, e que hoje desperta esses interesses, né, nos profissionais. Então, em apenas 3 anos de Mater Online, houve uma revolução, sim, já no Brasil, em questão de saúde mental materna, ainda muito pequena, não é significativa estatisticamente, mas dessas pequenas mudanças que a gente já conseguiu aí transformar. Inclusive, temos meta para 2030, né? A gente recebeu um prêmio esse ano de empresa brasileira do ano de 2021, que tem aí metas, né? Sustentáveis, metas, né? Para modificação de cultura, né? E de posicionamento de pessoas. Então, sim, até 2030 a gente pretende já ter alcançado muito mais do que alcançamos nesses últimos 3 anos, ajudando profissionais a terem uma postura diferente e poder tudo isso ser levado para a sociedade também. Então, eu acredito muito nisso, sim, tá? Então, voltando aqui, gente, como existe
começou a existir todo esse avanço, inclusive, em relação à mulher, a maternidade passou a ser algo de questionamento, porque até então, né, ela tinha que engravidar, porque não tinha outro jeito, porque sexo ela não vai ficar sem, né? E se tinha sexo, não tinha métodos contraceptivos, ela engravidava. A partir do momento da década de 60, né, do século passado, a gente tem os métodos contraceptivos, né, começando a aparecer, e aí começou a dar muita liberdade para essa mulher poder escolher se quer ou não ser mãe, se quer ser mãe, quantos filhos ela quer ter, quando ter, né, e o homem também ser envolvido em todo esse planejamento, claro, tá, mas eu tô dizendo mais da mulher, porque para o homem nunca foi tolhido nada disso, mas a mulher foi e ainda é, né? A gente sofre pressão ainda. Há casais em que há uma pressão para que a mulher engravide, né? Seja mãe, mesmo que ela não queira. Então ela se sente numa pressão porque o marido quer ser pai, o parceiro quer ser pai, e mesmo que ela não deseje, ou ela vai ser mãe, ou ela vai perder esse casamento, esse parceiro. Então ainda existe muito disso hoje. Cobranças não só do parceiro, mas de toda a sociedade, da família, etc. Então, para falar do porquê que a gente não aprendeu isso na graduação, a gente precisa levar em consideração tudo isso, tá? Toda essa história. E aí, a própria academia não investiu em conhecer sobre as emoções envolvidas neste período. Por quê? Já que não existe emoções negativas, são só positivas, porque é o momento que a mulher, então, está realizando um sonho, não tem por que a gente estudar saúde mental materna, percebe? Não tem por que a gente investigar sobre isso, porque já está posto, já está dado, elas estão plenas e estão felizes, tá? E aí, nos últimos 20 anos, graças a Deus, né, as mulheres começaram também a estudar mais sobre isso, e a gente começa a sentir na própria pele, não, né, não é assim do jeito que estão dizendo, né, que a gente tá plena, que a gente tá feliz, que é isso que a gente queria. Não, não é isso. Então começa a existir esse espaço, porque antes esse espaço não existia, tá? Há 100 anos atrás esse espaço não existia. Ai daquela mulher que ousasse dizer que não quer ser mãe, né? Quem é essa mulher? Que bizarra ela é, né? Então era assim, se hoje mulheres que falam abertamente que não querem ser mães sofrem discriminação e preconceito, imagina 100 anos atrás, tá? Mais ainda. E a ciência ela olhava, né, como se tivesse algum desvio, né, e que precisa de algum tratamento, algum tipo de medicação, internação, psicoterapia, análise ou qualquer coisa que o valha, tá? Por ela se destoar, né, ser diferente. Mas, né, nesses últimos 20 anos, até mais, 40 anos, as coisas começaram a modificar, de forma que a cultura modificou, percebe? Então, a gente consegue modificar a cultura, de forma que a cultura começou a modificar, mulheres estudando, indo para a graduação, engravidando e começando a sentir as emoções de não plenitude, de não felicidade. E aí, essas pesquisadoras, inclusive, né, e os próprios parceiros dessas mulheres também, que têm um olhar menos machista e que conseguem ver, né, começaram também a se questionar sobre isso. Então, homens e mulheres na ciência começaram, de fato, a questionar a plenitude, a felicidade, né, que se pregava por aí em relação a esse período. Então, somente nos últimos 20 anos é que as pesquisas começaram a surgir para investigar a saúde mental materna de forma a ter maior produção científica, tá? Não que não existisse, sim, existia, tanto é que a própria, os estudos, né, das emoções, da psicologia da gravidez, parto e puerpério, né, datam da década de 70, tá bom? Então, há um pouco mais de 40 anos atrás. Então, sim, já se sabia que existiam coisas envolvidas, fenômenos psicológicos envolvidos, né? Então, já existiam aí pesquisadores, mas ainda assim, era muito restrito a pesquisadores da psicanálise, tá? Então, assim, os psicanalistas é uma profissão, tá? Psicanalistas não é psicólogo. Existem psicólogos que são psicanalistas, mas psicanalistas é uma profissão que não necessariamente precisa ser psicólogo ou médico, por exemplo, para ser um psicanalista, tá? Então, inclusive, né, a nossa terapia clínica que o psicólogo hoje faz na clínica vem dos psicanalistas, né?
dessa ideia, né, desses profissionais, tá bom, gente? São coisas diferentes aí, só para ficar claro também. E então, a partir desse momento, né, a gente percebe que, olha, outros profissionais de outras áreas, enfermeiros, obstetras, fisioterapeutas, educadores físicos, psicólogos, começam a se questionar mais sobre saúde mental, inicialmente materna, principalmente porque nós estávamos começando a ter pesquisas sobre depressão pós-parto, porque foi observado esse fenômeno também, né? E aí começou a despertar, né, nos investigadores, né, nos profissionais, um estranhamento. Por que uma mulher que está plena e feliz, ela tem um bebê e começa a chorar? Por que ela se mata? Por que ela mata os bebês? Por que ela fica triste? Por que ela não está feliz? O que ela tem de diferente? O que tem de errado com essa mulher, né? Então começam a ter essas perguntas, porque, claro, se uma mulher teve bebê, ela só pode estar radiante de felicidade, não é mesmo? Então, o que está acontecendo com essa mulher que não está radiante de felicidade? Começou a causar estranhamento. E aí, então, que foram estudar e perceberam que existia, né, um adoecimento mental aí que chamaram de depressão. Claro, se uma mulher não está plena e feliz, né, tendo seu filho nos braços e amamentando, então ela só pode estar doente, né? Então ela só pode estar com depressão pós-parto. E aí começou a se diagnosticar depressão pós-parto para tudo. Qualquer mulher com qualquer tristeza pós-parto era diagnosticada com depressão pós-parto. E esse ranço fica até hoje, tá? Então tem gente que custa a dizer, não, essa mulher ela não está satisfeita com a maternidade, ela não está com depressão, ela só não está satisfeita com a maternidade. Se pudesse, né, ela voltar ao passado, ela teria escolhido não engravidar, tá certo? Simples assim. Só que ainda é difícil para profissionais da saúde escutar isso, ainda é difícil pensar nesses tipos de possibilidades, então precisa ter um diagnóstico. Não, ela está doente. Não é possível que uma mulher não fique realizada na maternidade, né? Então ela está doente. E não está, né? Tem vezes que essa mulher ela não está doente, tem vezes que essa mulher ela não está apresentando depressão pós-parto. Ela apenas está de saco cheio, ela apenas está triste porque ela está fazendo um luto, né? Porque ela queria uma coisa e está tendo outra, tá? Então não é tudo depressão pós-parto. E aí começaram a perceber também isso, que nem tudo é depressão pós-parto, e começaram a investigar também, começaram a descobrir, né, outras alterações emocionais que surgem nesse período, como, por exemplo, o baby blues, né, que é uma disforia corporal, que é uma labilidade emocional que essas mulheres vão apresentar nas 2 primeiras semanas do pós-parto, que a maioria apresenta isso, esse choro, né, essas emoções, sensações. Então aí a gente começa a perceber, olha, então não é só depressão, então também tem algo aí, né, que é uma disforia corporal. E aí a gente vai descobrindo que não é só isso, que existe ansiedade no pós-parto, que existe estresse no pós-parto, que existe estresse pós-traumático no pós-parto, que vão existir transtornos de ansiedade no pós-parto, né? E aí a gente começa a focar no pós-parto. Por quê? Porque se a mulher está grávida, ela não tem com o que se preocupar. É depois que a criança nasce, que caem os hormônios, que as doenças vão aparecer. E aí outros pesquisadores, nos últimos 10 anos, começam a falar assim, não, e se a gente investigar a gestação? A gente encontra alguma coisa? E aí começa a encontrar coisas também desde a gestação. Aí hoje a gente descobriu que as alterações emocionais significativas, elas não estão mais presentes no pós-parto. Elas estão presentes desde a gestação. Só não foram tratadas, identificadas, se cronificaram e permaneceram no pós-parto. Foi só um erro do desenho de pesquisa, que a gente foi pesquisar só lá no pós-parto. Não investigava na gestação. A partir do momento que a gente começou a investigar na gestação, mudou esse paradigma e a gente conseguiu descobrir, então, o que acontece desde a gestação, e por isso que hoje a gente fala, inclusive, em perinatal, né? Em saúde mental perinatal, porque hoje a gente já percebeu que as coisas acontecem na gestação, não é no pós-parto. Ela se cronifica e se mantém no pós-parto.
Mas o fato é que tudo isso que eu estou contando para vocês são fatos novos dos últimos 20 anos e ainda são poucos e raros os profissionais que foram investigar sobre isso, estudar sobre isso. Quem são os professores das universidades? E aí a gente entra, né, nessa sensação que muitos têm de ficar indignados, muito bravos com a universidade. Por que eu não aprendi isso na graduação? Né? É uma coisa tão importante. Por que não foi me ensinado isso na graduação? Porque os professores não sabiam disso. E a gente tem uma fantasia, uma crença que professor sabe tudo, né? É uma fantasia, né, muito forte nas pessoas. Então, as pessoas acreditam piamente que um professor universitário, ele sabe tudo sobre política, sabe tudo sobre filosofia, sabe tudo sobre aquele assunto, sabe? Então, existe uma crença, né, que é dada para os professores de que não é real, não é verdade. Um professor, ele não sabe tudo, ele não consegue saber tudo. Tanto é que ele é humilde de dizer que não sabe tudo, que ele vai fazer pesquisa. Por quê? Porque só fazendo pesquisa para a gente poder descobrir coisas novas, né? Então não dá para saber tudo, né? E é impossível saber tudo, porque se a gente soubesse tudo, não existiriam mais pesquisas, não existiria mais ninguém fazendo TCC, não existiria mais ninguém fazendo mestrado, doutorado, tá? As pesquisas cessariam, não precisa mais de pesquisa, porque todo conhecimento do mundo já foi descoberto, e o professor sabe, né? Então, a gente fica nessa crença aí. E olha só, saúde mental materna parece ser algo, né? E não parece ser, é algo muito importante e que vocês estão descobrindo agora e colocando em prática. Mas o professor de vocês, ele não aprendeu sobre isso, não é um objeto de investigação dele. Por isso que você não aprende isso na graduação. São poucos os professores que foram estudar essa área. Tem algumas disciplinas que a gente fala sobre saúde mental perinatal, dependendo do curso que você faz, tá? Por exemplo, quem faz curso de obstetriz, para ser obstetriz, provavelmente tem alguma coisa sobre saúde mental perinatal na grade, né, de estudo. Mas psicólogo tem a disciplina saúde mental perinatal na graduação? Não tem, ninguém tem essa disciplina, né? O máximo que a gente tem é saúde mental e saúde mental do trabalhador. Mas saúde mental perinatal não tem na disciplina, né, na grade do psicólogo, por exemplo. A Ana Cris aqui falando, Rafa, mas não é comum encontrarmos na grade de psicologia uma disciplina sobre perinatalidade, certo? Não está no projeto pedagógico do curso. É isso mesmo, é o que eu estou falando agora, Ana. Não encontramos, tá? Na grade, não existe. E não existe por quê? É para ficar com raiva do professor? Não, ele também não sabia disso. Eu acabei de dizer para vocês, é dos últimos 20 anos que começaram a surgir as pesquisas sobre isso. Então, agora que a gente está começando a ter dados de fato com essas informações. Aqui, vamos ver o que a Jéssica está falando. Rafa, acabei de sair de uma reunião com a Cândida Ferreira de Jaú, minha cidade, no qual estou oferecendo um projeto de psicologia perinatal de acesso às mulheres na rede pública. Show de bola, Jéssica. A Cândida, ela já veio aqui, participou com a gente, né? Ela trabalha aí na área jurídica. Que legal que você é psicóloga e foi conversar com ela. Show de bola, fico muito feliz. E provavelmente a Cândida vai ser uma das nossas professoras aqui também, nesse nosso novo curso de formação em saúde perinatal e desenvolvimento da primeira infância. Show de bola, tá? Aqui o Fábio, disciplina, mas não foi feito com comentário sobre. Disciplina, mas foi feito comentário sobre. Aqui, grata pelo curso. Deixa eu ver aqui se a Juliana. Sociedades como cultura diferente. Tá, os comentários, é que eu tenho que ler comentários de 6 canais diferentes aqui, mas tá vendo mais aqui do Instagram do Mater Online mesmo. Então, pessoal, pensa. Se os professores não estão ministrando essas disciplinas nas graduações, é porque é um conhecimento novo, tá? São poucos os pesquisadores, ainda apesar da gente já ter bastante material produzido nesses últimos 20 anos, se você pegar 30 anos atrás, você vai ver que não tem material, tá? São bem escassos. Você vai encontrar uma coisa ali, outra aqui, são bem escassos. Mas nos últimos 20 anos, a gente começou a ter mais produção científica.
E parece que fora do Brasil, os pesquisadores estão dando mais atenção para essa área. Por exemplo, né, saúde mental perinatal já é disciplina de várias graduações fora do Brasil. Dentro do Brasil ainda não, são raros. Quais são, né, as faculdades que acabam trabalhando um pouquinho com saúde mental perinatal, né? Quando tem o professor que pesquisou algo nessa área. Pode ver. Se você teve a sorte de ter saúde mental perinatal ou saúde mental materna na sua graduação, independente de qual graduação você fez, pode olhar no currículo do professor que ensinou sobre isso, que você vai descobrir que ele fez alguma pesquisa nesse sentido. E aí ele fez alguma pesquisa nesse sentido e viu a grande necessidade de ensinar alunos sobre essa informação. Pode observar que se você aprendeu sobre isso, no currículo do seu professor tem algo. Os outros professores, você vai ver que eles não vão nem mencionar tal fato, não vão falar sobre isso. Por quê? Porque eles nem passa pelas cabeças deles estudar isso, porque eles estão focando em outra coisa, em outras atividades, em outras matérias. Claro, né? São infinitas as possibilidades de se fazer pesquisa e de estudos, não é? Então, e é importante que a gente saque isso, né? Que não aprendemos porque ainda é muito novo, porque os próprios professores ainda estão aprendendo sobre esse assunto. O Fábio, uma disciplina específica não tem, mas durante as aulas sobre saúde mental foi falado sobre saúde perinatal. Certo, Fábio? Então é exatamente o que eu estou falando aqui, né? Se esse professor ou essa professora falou sobre saúde mental perinatal, pode ter certeza, né, que tem algo no currículo dessa pessoa para ter estudado isso. Porque não é algo que a gente tem, não é comum estudar sobre isso, tá? São poucos os profissionais que têm conhecimento, de fato, sobre saúde mental perinatal. Aqui no Mater Online, eu tenho tido o grande prazer de receber diversos professores universitários aprendendo sobre essa temática, tá? E entre os professores universitários, eu tenho recebido também professores que são coordenadores de curso, né? E que vão colocar na grade essa temática, tá? Principalmente de psicologia, que eu tenho trabalhado há muito mais anos, né, com psicólogos, e agora, recentemente, que eu estou trabalhando com outros profissionais também, tá? Mas, na graduação, principalmente de psicologia, eu tenho recebido um número bem considerável de professores universitários aprendendo sobre essa temática para conseguir ensinar para os seus alunos, e tenho recebido coordenadores de curso de psicologia para aprenderem sobre essa temática, para inclusive incluírem na grade, né, mandar essa proposta para a universidade aprovar. Claro, tem que passar por todo um comitê, existindo, né, essa aprovação, começar a existir essas aulas na grade também. Então, sim, isso vai começar a acontecer a partir de agora. Não teve até hoje, tá? Exatamente por todas essas condições históricas que eu estou passando aqui para vocês. Mas a partir de agora, isso vai se tornar cada vez mais frequente, cada vez mais comum. Principalmente porque agora a gente está conseguindo formar esses profissionais, né? O professor, ele não nasce sabendo, ele precisa aprender para poder ensinar, tá? Então, agora que a gente está começando a divulgar sobre esses temas, né, e possibilitando essa abertura para que professores universitários possam ter esse tipo de conhecimento para ofertar para os alunos de graduação. A Bá aqui está falando, quando abrirá a nova turma para a especialização? Bá, a gente não trabalha com especialização aqui, a gente trabalha com pós-graduação, tá? A pós-graduação existem vários níveis, mas o nível de especialização a gente não trabalha, porque nós não oferecemos graduação, não temos um curso de graduação. Nós somos até uma instituição de ensino superior, mas nós somos uma instituição de ensino superior que oferece pós-graduação. Para a gente poder oferecer especialização, a gente precisaria oferecer
algum curso de graduação, e eu não tenho interesse nenhum de transformar o Mater Online numa graduação de filosofia, de pedagogia, de psicologia, seja lá do que for, tá? Pelo menos nesse momento eu não tenho interesse. E como eu não tenho interesse de oferecer graduação, eu não posso oferecer especialização, porque a especialização ela é atrelada a institutos que oferecem graduação, porque o MEC ele não avalia a especialização em si. O MEC ele avalia o curso de graduação, a instituição, e verifica se a instituição tem condições de oferecer uma pós-graduação, né, que seria a especialização, tá bom? E então, nesse sentido, eu não trabalho porque eu não tenho interesse em oferecer graduação, tá? Aqui a Ana Cris, vou conhecer alguma universidade que contempla essa discussão no curso? Se eu conheço alguma universidade que contempla essa discussão no curso? Sim, várias universidades contemplam essa discussão no curso, como, por exemplo, o Fábio falou, né? O Fábio, ele disse aqui, ó, ele teve uma disciplina que era sobre saúde mental, e nessa disciplina de saúde mental, o professor fez questão de falar sobre saúde mental perinatal também, tá? Então, sim, vão existir várias universidades que vão contemplar. No entanto, ainda são raras. Apesar de existir, ainda são raras, ainda são poucas, tá? Que vão fazer isso. Como disciplina, eu desconheço alguma que já tenha na grade tradicional. Eu desconheço. Mas eu sei que muitos cursos, eles oferecem uma disciplina optativa. E o aluno ele pode escolher fazer ou não fazer aquela disciplina por ela ser chamada de optativa. Nessas disciplinas optativas, sim, existe professores que gostam dessa temática, que trabalham com essa temática, que falam assim, essa é a minha oportunidade, então, de oferecer, né, uma disciplina de saúde mental perinatal, e aí o professor oferece, tá? Eu mesma trabalhei em diversas universidades, e quando existia essa disciplina optativa, eles gostavam muito, né, de me colocar como professora da disciplina optativa, justamente porque só eu, naquela época, tinha conhecimento sobre isso, e só aqueles alunos daquela graduação, daquela universidade, tinham conhecimento sobre isso, né, de tão novo que era. Então, eu mesma já ministrei essa disciplina como disciplina durante um semestre inteiro, tá, em algumas universidades, mas não que isso fizesse parte da grade, né, a disciplina de saúde mental perinatal, não era assim que funcionava, era disciplina optativa, e aí o professor escolhia a temática, então isso existe bastante, tá, e como eu tô dizendo, eu tenho professores aqui e coordenadores de curso que já estão implantando nas suas universidades também, né, nas suas faculdades, instituições, né, o que for, mas esses coordenadores aí já estão colocando como grade, sim, tá bom? Então, tá começando a acontecer, como foi a pergunta da Juliana Ribeiro, né? Mas isso vai acontecer? Isso é possível? Sim, é possível e já está acontecendo, tá? A passos muito lentos, se a gente for ver, né, o número de universidade que existe no Brasil, tá? Aqui, vamos ver... sim, eu sou professora de psicologia. Show, Ana. A supervisão de estágios, me refiro à disciplina específica, Rafa. Então, eu acabei de responder essa pergunta, Ana. A FEFES. Os conteúdos dessa aula de hoje eu consigo aproveitar, mas ao acessar o e-book do site... Opa, não entendi a pergunta da FEFES. Os conteúdos dessa aula de hoje, eu consigo aproveitar mais ao acessar o e-book do site? Não, o e-book do site não tem nada a ver com informações sobre o porquê que na graduação ninguém ensina saúde mental perinatal, tá? Nos e-books dos sites, você vai saber sobre saúde mental perinatal. Lá você consegue saber sobre o assunto saúde mental perinatal. A live de hoje não é sobre saúde mental perinatal, é sobre o porquê que a gente não tem, né, essas informações nos cursos de graduação. E é exatamente porque os professores estão sendo formados agora, estão começando a fazer pesquisas agora, né? Então, agora as coisas vão começar a melhorar muito. E acredito que a partir de 2021 mesmo, não é um agora tipo, o ano que vem, daqui 2 anos. É agora 2021 mesmo, tá? Então, a gente, graças a Deus, temos aí bastante profissionais interessados
em conhecer mais sobre essa área, e quando você é professor e você descobre sobre essa área, você fica com ânsia de ensinar isso para os seus alunos, né? Então, a gente aproveita qualquer oportunidade. Por exemplo, quem é professor aí de psicologia do desenvolvimento, por exemplo, e já aprende um pouquinho sobre, né, essas questões de perinatalidade, de parentalidade, fica com muita ansiedade de ensinar isso para os seus alunos, né? E, ó, diversos professores eu já recebi, assim, muitos e muitos convites de professores de várias universidades para conversar com os alunos, principalmente agora que é a possibilidade, né, do remoto, porque antes não tinha, era tudo presencial. Então, agora, durante a pandemia, o que eu recebi de convite de professor universitário, né, para dar uma aula especial, e aceitei todos os convites, praticamente, que realizaram. Então, assim, sim, a gente tem professor que está assistindo o Mater Online, está gostando, está se interessando e está na ansiedade de ensinar isso para os alunos, e isso é maravilhoso. Então, sim, eu acredito muito fortemente que vai mudar essa história na graduação. A gente vai começar a ter uma disciplina específica sobre isso dentro dos cursos de psicologia, inicialmente, que é o que eu mais foquei, né, nesses últimos 3 anos, e agora, assim como eu estou começando a focar mais em levar informações para enfermeiros, para fisioterapeutas, nutricionistas, educadores físicos, entre outros profissionais, com certeza, entre esses profissionais vão existir os professores, que vão perceber a valiosidade desse conhecimento e vão começar também a passar para os seus alunos sobre isso. Porque até então, né, são disciplinas que a gente aprende sobre gravidez, mas a gente aprende sobre gravidez num aspecto biológico, não psicológico, né? E quando se passa um pouquinho do psicológico, é bem superficial. Mas agora, com esses profissionais, recebendo esses conhecimentos que eu tenho passado aqui diariamente, de forma profunda, né, e não de forma superficial, faz toda a diferença para que esses profissionais também queiram oferecer conhecimento mais profundo e não superficial para os seus alunos. Então, mais uma vez, Juliana, sim, acredito que isso é possível, né, acontecer essa mudança, essa revolução cultural e a gente começar, de fato, a aprender isso nas universidades, nas graduações. A Juliana aqui falou assim, eu bem pensei que é possível trabalhar o tema dentro do desenvolvimento humano. Sim, Ju, é onde a gente mais consegue, é onde a gente mais tem liberdade para falar, principalmente porque na grade das disciplinas de desenvolvimento humano, tem lá a parte de gravidez, parto e pós-parto, né? Que é justamente perinatal. Tem essa parte lá, né? E que faz parte da disciplina em si. Então, é o melhor momento que a gente tem. E o mais legal é que a disciplina de psicologia do desenvolvimento é uma disciplina que é dada para pedagogo, que é dado para enfermeiro, para educador físico, para assistente social. Então, ela é uma disciplina interdisciplinar, né? Não é uma disciplina que é só do curso de psicologia. É uma disciplina que faz parte de praticamente todos os cursos de saúde, né? Aprendem. Então, ela tem essa vantagem, que é uma disciplina que é ministrada na maioria dos cursos, né? Voltados para a saúde e humanas, né? Fica bem legal, porque é de saúde e de humanas também. E além de ser uma disciplina que, dentro da grade dela, tem, inclusive, essa parte que a gente precisa estudar, que é gestação, parto e pós-parto. Então, é o melhor momento que um professor, né, que tem essa possibilidade, aproveita para falar. Eu aproveitava demais essa oportunidade quando eu dava as minhas aulas de psicologia do desenvolvimento, tá? A Carol perguntando quando inicia a próxima turma de pós. É em maio, Carol. Em maio a gente abre inscrição para a turma de pós, tá bom? Então é isso aí, pessoal. Não sei se vocês têm mais algum comentário para fazer a respeito, né, desse tema, do porquê que a gente não aprendeu sobre o nicho de saúde mental perinatal na graduação. Mas eu tentei trazer aqui para vocês esse contexto para que vocês consigam perceber que não é culpa da universidade de vocês, não é culpa dos professores de vocês, né? É tudo um momento histórico. Então, como é algo novo, só nos últimos 20 anos que a gente começou a estudar, a entender, então é claro que ainda existe
pouco conhecimento, né, da maioria dos professores atuando, mas, né, tem despertado maior atenção, tem se discutido mais sobre esse assunto agora, e os próprios coordenadores dos cursos, né, estão se voltando mais para essa questão, porque começaram a perceber, né, essa relação de saúde mental com saúde orgânica dos sujeitos. Então, tudo isso está começando a fazer sentido agora. Então, sim, eu acredito fortemente que nos próximos 10 anos isso não será mais tema para uma live, tá? Na realidade, daqui 10 anos, eu acredito fortemente, né, com grande influência aqui do Mater Online também, que nós teremos disciplinas, sim, sobre saúde mental perinatal nos mais diversos cursos de graduação do país, ok? Então é isso aí, pessoal. Espero que tenha sido bom para vocês, né? Essa reflexão de hoje. Se você conhece alguém que a live de hoje faria diferença, então convida essa pessoa também para participar com você. Marca ela de onde você estiver. Você não aprendeu na graduação sobre esse assunto, mas você pode aprender agora com o nosso curso de formação, tá? Então, é o curso de formação mais completo que existe no Brasil para formar profissionais de todas as áreas, para conhecer saúde mental perinatal e desenvolvimento da primeira infância, saber o que fazer, né? Dentro da sua categoria profissional, como lidar com as questões emocionais aí. Então, você que não aprendeu na graduação e tem vontade de aprender agora para fazer um excelente trabalho com as suas clientes, com seus clientes, com seus pacientes, então fica aqui a recomendação para que você faça o nosso curso de formação em saúde mental perinatal e desenvolvimento da primeira infância. Vai ter certificado e tudo mais, e com certeza você estará se diferenciando dos demais, porque como eu acabei de contar aqui a história para vocês, vocês perceberam que esse é um conhecimento ainda muito escasso, muito recente, as pessoas ainda não têm informação sobre isso. Então, por você começar a ter informação sobre isso, você vai se diferenciar, se destacar, e aí vai ser, inclusive, referência aí para os seus colegas, já que você sim vai saber sobre saúde mental perinatal. Para quem quiser maiores informações, para saber preço do curso, bônus do curso, garantias do curso, módulos do curso, tá? A gente está deixando para vocês o link aí, né? E ser direcionado para a página, então, que vai te trazer todas as informações sobre esse curso, tá bom? Então é isso aí, pessoal. Um abraço para todo mundo. Obrigada aí pela participação de vocês, pelo carinho que vocês demonstram, né? Aqui pra gente. Um beijo. Tchau, tchau.